Torcedor do Flusão, grande vitória do Fluminense no Maracanã, venceu o Palmeiras, resultado muito importante. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, pessoal do Linha de Passe da ESPN Brasil, analisando, falando dessa grande vitória do Fluminense. Deixar os créditos aqui na descrição, já deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe nesta quarta-feira. Hoje tem Pedro Ivo, Paulo Calçade, tem André Kifuri, tem o Renato Rodrigues e tudo sobre esta rodada, começando pelo Fluminense. Mais uma vitória na competição, segunda seguida ali com o Mano Menezes, depois da vitória sobre o Cuiabá, vitória importantíssima, já com imagens do jogo para a gente acompanhar os melhores momentos e muito para a gente discutir aqui desse importantíssimo resultado. Incrível, né, André? Porque assim, é o clima no estádio, o comprometimento do torcedor e como esse Fluminense se comportou. E eu acho que assim, quando terminou o jogo, a reação do Thiago Silva, a gente não pode falar aqui o que ele falou, né? Mandou um palavrão, mas assim, o time sentindo que esse é o momento realmente de fazer as coisas completamente diferentes da forma como elas vinham sendo executadas, hein? Tudo bem, André? Tudo bem, William, boa noite, amigos, uma ótima noite a todos. O Fluminense está numa situação em termos de tabela em que, como as coisas acontecem, tem menos importância. Sim. Né? Hoje, até o momento, 41, 42, em que o Arias faz o gol que dá a vitória ao Fluminense, a segunda seguida, como você falou, e dá ao Maracanã, que lotou para ver o Fluminense, esperando mais 3 pontos no que, né, ainda na cabeça das pessoas, é um projeto de uma arrancada para o Fluminense ter um Campeonato Brasileiro mais de acordo com o seu potencial, a sua qualidade, o peso da sua camisa, etc., mas até o momento do gol, exceto os primeiros minutos, quando o Fluminense teve 2 chances de fazer um gol no Palmeiras, assim, muito rapidamente nos primeiros minutos do jogo, a gente tinha uma partida que, tecnicamente falando, não era tão boa assim como a gente poderia esperar desses 2 times. O Palmeiras é um dos líderes do campeonato, e mesmo com a derrota de hoje continua sendo. É uma equipe que fora de casa nesse Campeonato Brasileiro não tem mantido o padrão que a gente espera, o padrão que o próprio Palmeiras nos acostumou a ver. O Palmeiras tem perdido jogos, tem desperdiçado pontos como visitante, principalmente, mas o Fluminense conseguiu acompanhar o torcedor, que foi o Maracanã, na noite de hoje. Conseguiu dar para esse torcedor, até o finalzinho do jogo, a esperança de que aconteceria o gol da vitória. E a jogada do gol é uma jogada meio emblemática, assim, porque tem jogador do Palmeiras que escolhe não fazer a falta porque estava pendurado, a jogada prossegue, a bola é muito bem colocada rasteira para dentro da área, o Arias faz o movimento perfeito, né, do outro lado em diagonal para o centro, e ele bate na bola com muita felicidade no finalzinho do jogo, e o Fluminense consegue uma dessas vitórias que técnicos, jogadores costumam mencionar como mas o que foi que aconteceu? Quando foi que virou? Virou naquele dia. E aí, se fosse uma coisa que nós falamos apenas por impressão, talvez a gente corresse o risco de, não, isso não tem nada a ver com futebol. Os jogadores falam muito sobre isso, técnicos falam demais sobre isso, e talvez a noite do Fluminense tenha sido esse tipo de noite. Não à toa, são jogos que o Fluminense ganhou. Temos o Mano Menezes falando. Tá aí, galera, grande vitória do Fluminense no Maracanã, resultado muito importante. Arias marcou o gol que deu a vitória e os 3 pontos para o Flusão. O Fluminense hoje fez uma grande partida. Destacar também a torcida que estava em um grande número, né, que não parou de apoiar o Fluminense em nenhum minuto. E isso foi muito importante para essa vitória de hoje, né? Uma vitória gigante do Fluminense derrotando o Palmeiras, que é uma grande equipe. O Palmeiras já tem um bom tempo que não vence o Fluminense do Maracanã, esse tabu, né? E o Fluminense hoje conquistou esse resultado importante. Vitória para dar confiança, mais moral ainda para a sequência dos próximos jogos. Segunda vitória seguida do Fluminense do Brasileiro. E é manter essa pegada aí, né, nessas próximas rodadas. Já pode até estar ali saindo da zona de rebaixamento, se não na próxima, mas quem sabe daqui a 2 rodadas o Fluminense já saindo do Z4. Então foi um resultado muito importante, né? Uma vitória gigante contra um grande adversário, e que vai dar mais moral ainda, confiança para a sequência dos próximos jogos. Arias, jogador importante, que que jogou hoje, né, mais uma vez. No jogo passado ele já estava, né, no Fluminense, tinha retornado da Copa América,
é um jogador muito importante. Thiago Silva também, né? Thiago Silva quase fazia um gol ali de cabeça, uma jogada de escanteio. O Fluminense reagindo nas últimas partidas e o torcedor fica confiante aí, esperançoso, né? Que o Flusão vai deixar a zona de rebaixamento do Z4 o mais rápido possível, né? O importante é que o time está reagindo e hoje conquistou esse grande resultado. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.